Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Bem-vindo a um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, a psicologia do comportamento humano é analisada de forma direta, racional e profunda, sem superficialidade ou respostas prontas. No vídeo de hoje, você vai entender por que pessoas consideradas fracas cometem um erro específico em público que entrega mais sobre elas do que imaginam. Um padrão psicológico silencioso que afeta diretamente a forma como são percebidas, tratadas e respeitadas socialmente. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando estão em público, como se perdessem o controle de si mesmas em situações simples do dia a dia? Pode ser uma conversa normal, uma pequena crítica, ou até um olhar diferente de alguém, e de repente a pessoa reage de forma exagerada, fica defensiva, ríspida ou até constrangida sem necessidade. E isso não acontece por acaso. Na maioria dos casos, o que está acontecendo não é sobre a situação em si, mas sobre o que a mente interpreta dela. O cérebro humano tem um mecanismo automático de proteção social. Quando ele sente que está sendo julgado, exposto ou diminuído, ele reage antes mesmo da pessoa pensar. É como se a emoção viesse na frente da lógica. E o mais interessante é que isso aparece muito em pessoas que já estão emocionalmente sobrecarregadas. Elas não percebem, mas carregam tensão acumulada, insegurança silenciosa e um medo constante de errar na frente dos outros. Aí qualquer situação simples vira um gatilho. O problema é que, nesse estado, a pessoa não reage ao presente, ela reage a tudo que já viveu antes e nunca processou direito. O que quase ninguém percebe é que, em situações sociais, o cérebro não está apenas respondendo ao que está acontecendo naquele exato momento. Ele está comparando o presente com memórias antigas de rejeição, vergonha e desconforto social. Isso cria um tipo de simulação interna, onde a pessoa não reage ao ambiente real, mas ao significado que ela já aprendeu a dar para situações parecidas. Esse mecanismo é automático. Não é algo que a pessoa escolhe fazer. O cérebro tenta prever riscos sociais o tempo todo, como uma forma de proteção. Só que, na prática, isso gera um efeito colateral. Ele começa a exagerar sinais neutros. Um silêncio vira julgamento. Um olhar neutro vira desaprovação. Uma conversa simples vira ameaça social. E isso vai moldando o comportamento aos poucos. A pessoa começa a se limitar sem perceber, evita certas situações, fala menos do que gostaria ou reage de forma mais intensa do que a situação realmente exigia. No fim, a vida social deixa de ser espontânea e passa a ser guiada por interpretações internas que nem sempre têm base na realidade atual. E é exatamente aí que o problema começa a aparecer na vida real, porque a pessoa não percebe que está mudando o próprio comportamento enquanto vive o dia a dia. Ela começa a falar menos, a observar mais do que participa, e muitas vezes evita se expor em conversas simples por medo de ser mal interpretada ou julgada. Aos poucos, isso vai criando um padrão silencioso de retração social. O impacto disso não é imediato, mas é constante. Em grupos, reuniões ou até em conversas informais, a pessoa começa a parecer menos presente, menos confiante, mesmo tendo opinião ou conteúdo para contribuir. E o mais curioso é que as outras pessoas sentem isso, mesmo sem saber explicar exatamente o porquê. A comunicação não verbal começa a transmitir insegurança antes mesmo da fala acontecer. Isso reforça ainda mais o ciclo psicológico, porque quanto menos a pessoa se expõe, mais ela confirma internamente a ideia de que não deveria falar tanto. E assim o comportamento vai se consolidando, criando uma presença social mais apagada, não por falta de capacidade, mas por excesso de autocontrole emocional mal direcionado. O ponto mais profundo disso tudo é que o cérebro humano não trabalha apenas com o que está acontecendo agora, ele constantemente conecta o presente com experiências antigas que marcaram emocionalmente a pessoa. Situações de vergonha, rejeição ou constrangimento que aconteceram no passado não desaparecem totalmente, elas ficam registradas como padrões de alerta.
Por isso, quando algo minimamente parecido acontece no presente, mesmo que de forma muito leve, o cérebro ativa a mesma resposta emocional de antes. Não porque a situação atual é igual, mas porque ela lembra, de algum jeito, algo que já foi vivido. Isso cria uma repetição invisível de comportamento, onde a pessoa não percebe que está reagindo a uma memória, não ao fato real. Com o tempo, isso forma um padrão emocional automático. A pessoa começa a repetir as mesmas reações, os mesmos medos e as mesmas limitações sociais, como se estivesse presa em um ciclo. E o mais forte é que ela acredita que está apenas sendo assim, quando na verdade está apenas revivendo respostas emocionais antigas em novos cenários. No momento em que você começa a perceber esses padrões acontecendo em tempo real, algo importante muda dentro da sua forma de se comportar. Você deixa de reagir no automático e passa a observar antes de responder. E essa pequena pausa já altera completamente a forma como você se posiciona em situações sociais. Não significa que as emoções vão desaparecer ou que você vai controlar tudo, mas sim que você começa a enxergar que nem toda reação precisa ser imediata. Em vez de ser puxado pela emoção do momento, você passa a entender de onde ela está vindo e o que ela está tentando proteger. E quando essa consciência aparece, o comportamento começa a se reorganizar sozinho. A forma de falar muda, a postura muda e até a percepção que os outros têm de você muda junto. Não porque você se forçou a isso, mas porque você deixou de ser guiado apenas por respostas automáticas. No fim, o ponto central nunca foi eliminar emoções, e sim aprender a não ser dominado por elas sem perceber. Se você chegou até aqui e percebeu como certos padrões emocionais se repetem na sua forma de agir, pensar e reagir, existe algo importante que precisa ser considerado com mais profundidade. Muita gente vive anos no mesmo ciclo interno sem perceber. Reage no automático, acumula conflitos silenciosos, sente que entende a própria vida só pela metade, mas nunca realmente olha para dentro com clareza. E o problema não é falta de esforço, é falta de direção sobre como a mente realmente funciona. Existe material desenvolvido justamente para quem quer entender esses mecanismos de forma mais estruturada e acessível, conectando psicologia, psicanálise e filosofia de maneira prática, sem linguagem complicada e sem promessas irreais. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, reúne ideias fundamentais de pensadores como Carl Jung, Freud, Lacan e Winnicott, além de reflexões filosóficas que ajudam a enxergar o que está por trás dos próprios comportamentos. Conceitos como inconsciente, sombra, persona, padrões emocionais e percepção interna são organizados de um jeito que facilita a compreensão real do que acontece dentro da mente, não como teoria distante, mas como algo que se conecta diretamente com a vida cotidiana. O acesso está disponível no link fixado. No fim das contas, o que mais chama atenção não é o comportamento em si, mas o quanto ele acontece sem que a pessoa perceba. Pequenas reações, escolhas rápidas, mudanças sutis de postura, tudo isso vai formando uma identidade social que parece natural, mas que na verdade foi construída aos poucos, em silêncio. E talvez a parte mais interessante disso tudo seja perceber que ninguém está completamente livre desses padrões. Cada pessoa carrega uma forma própria de interpretar o mundo, baseada em experiências que já passaram, emoções que ficaram registradas e situações que nunca foram totalmente resolvidas. Quando você observa isso com mais atenção, começa a enxergar que nem sempre as pessoas estão sendo exatamente quem são, muitas vezes, estão apenas reagindo ao que sentem por dentro. Se esse vídeo fez sentido de alguma forma para você, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Se inscreve também, porque aqui a ideia é justamente aprofundar esse tipo de entendimento sobre a mente humana e comportamento de um jeito direto e real. Comenta aqui o que mais te chamou a atenção no vídeo. Quero entender como esse tema bateu para você na prática. E se você ficou até o final, escreve "Eu fiquei até o fim", porque isso mostra quem realmente está acompanhando até o final dessa reflexão. Antes de sair, dá uma olhada no vídeo que aparece no card e também na playlist do canal, porque o próximo conteúdo pode se conectar diretamente com o que você acabou de entender aqui.